Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre Musha. Quem é Musha? Musha, eu não sei se vocês viram aí nos últimos vídeos, é a minha gatinha. Eu adotei uma gatinha aqui na Itália e aí eu decidi falar com vocês mais ou menos sobre esse processo de adotar um gato e o que você precisa para poder ter um animalzinho aqui na Itália. Tem vídeo meu aqui que eu falo sobre quem vem para cá com um animal, né, o que precisa fazer, vou deixar linkado em algum canto aqui. E aí, nesse caso, é quem já está na Itália, quem mora na Itália, quem é residente aqui e deseja ter um animalzinho aqui também. Vou falar com vocês sobre esse processo, sobre vacina, microchip e se o proprietário da casa, geralmente se a gente não comprar uma casa, né? Se a gente for alugar um lugar para a gente ficar, se o proprietário da casa pode ou não proibir o animalzinho, né? Você ficar com o seu animalzinho. Belezinha? Bora pro vídeo. Pois bem, a minha decisão foi essa. Foi de adotar um gato, porque eu vivo muito sozinho aqui, é onde eu moro, né? A minha namorada, ela mora em uma outra cidade e tem vezes que a gente fica 2 semanas sem se ver. Por conta da faculdade, ela também faz um mestrado em moda. Eu também, né, estou estudando agora. Então, às vezes, a gente fica num período de estudo muito forte, a gente não consegue se encontrar. E aí eu fico dias assim, sozinho, sem ninguém e tal, e aí tadinho, ficou até pesado esse vídeo, né? Mas enfim, eu decidi então adotar um gatinho. Eu estava em dúvida entre um cachorro e um gato, mas eu optei por um gato. Eu vou dizer por quê. Sempre tive cachorro quando eu morava no Brasil. Quando eu vim para a Itália, nunca adotei nenhum animal. É o primeiro animal que eu adoto. Tem sido interessante porque eles têm, né, o animal, o gato, ele tem uma natureza completamente diferente do cachorro. Completamente diferente. E eu decidi por um gato pelo tamanho. Porque como eu viajo muito e tem a possibilidade, né, pelo menos uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos ir ao Brasil, essa questão do transporte é muito mais fácil com um gato do que um cachorro, né, que cresce muito. O segundo ponto é que gato costuma ser um pouco mais independente. Então, não é que eles são completamente independentes. Eu pensei que fosse assim, né, que gato fosse um animal muito livre. E não é independente assim no sentido mais de não se importar com você. Quando ela tem alguns períodos, não é que é o tempo todo querendo atenção. Na verdade, a maioria do tempo ela não pede atenção, mas quando ela pede atenção, é como cachorro mesmo, vem, quer botar a cara perto da gente, fica olhando, pega a patinha, passa na cara da gente. Então, assim, são bastante companheiros mesmo. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Um dos motivos também que eu decidi por um gato e não um cachorro é porque eu moro com uma outra pessoa. Então eu tenho o meu quarto, na verdade são 2 quartos que eu tenho. A gente tem a cozinha que é dividida, com divisa, né? É tanto minha quanto dela. E ela também, essa outra pessoa, tem o quarto dela. Então, um cachorro poderia exigir mais desse outro inquilino, né? Dessa outra pessoa que mora comigo. E o gatinho, por ele ser mais livre, assim, ele não querer tanto contato humano, eu pensei que poderia ser uma coisa positiva, porque não ia ficar tanto assim pedindo atenção para essa outra inquilina quando eu não estivesse por perto. Às vezes eu estou aqui no meu apartamento na parte de cima, a Musha, né, minha gatinha, ela vai lá embaixo, vai na cozinha, fica ali, vai no sofá, tal. A inquilina passa pela casa e ela não tá nem aí para a inquilina. Então, assim, eu pensei, se fosse um cachorro, talvez poderia ficar pedindo atenção para essa outra inquilina e gerar ali um atrito, uma coisa um pouco chata. Então eu acabei optando também, esse é um dos motivos, né, que eu acabei optando pela gatinha. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu fiz com ela, né, o primeiro e o segundo dia que a gente fez um passeio em um parque aqui perto. O primeiro passeio dela com a gente, no caso eu e minha companheira, a primeira árvore que ela subiu, né, ela brincando e tal. E assim, sobre
umas coisas mais técnicas, né? Quando eu adotei ela, eu tive que firmar, né? Eu tive que assinar um contrato, uma espécie de contrato, dizendo que eu iria esterilizar ela. Quando ela chegasse ali, mais ou menos por volta de 9 meses, eu iria esterilizar. Não é que vem alguém, depois de 9 meses, bater na porta da minha casa e falar: você esterilizou sua gata ou não? Não é isso não vai acontecer. Porém, é uma questão de confiança. Ela vai ter essa pessoa que me passou essa gatinha, né? Esse centro de adoção. Eles têm meus dados. Se eles quiserem perguntar ou encher meu saco ali depois, eles podem, porque eles têm meus dados. Mas é uma coisa que você tem que assinar, né? Senão eles não vão te entregar o gato. Porque eles tentam controlar, né? São chamados os gatos, a mãe dela era um gato de rua, então é uma forma de você tentar diminuir essa quantidade de animaizinhos, né, que ficam na rua, que ficam perdidos. Então eu tive que assinar. Não é todo mundo que exige isso, são alguns centros de adoção que pede para poder você esterilizar seu gato, assinar isso dizendo que vai esterilizar, mas eu tive que fazer. Como foi uma adoção, né, o nome já diz, eu não paguei nada, é uma adoção que assim, eu fui lá e peguei o gatinho, mostrei minha casa antes de adotar, mostrei minha casa, mostrei mais ou menos como é que é minha rotina, e eles autorizaram. Alguns já dão a primeira vacina. Nesse caso aqui da gatinha da Musha, não teve a primeira vacina, teve só antipulga e verme. Então eles deram esses remedinhos para ela, mas não teve a primeira vacina. Eu vou falar também quanto que eu paguei na primeira vacina. E aí ela veio aqui para casa, ficou uma semana aqui com a gente para poder, né, se habituar um pouco, esse estresse de mudar de um lugar para o outro. Depois de uma semana, eu levei ela no veterinário para poder fazer a primeira vacina dela. Ela fez a primeira vacininha, a gente pagou 50 euros. Eu paguei 50 euros pela vacina, mais 40 euros por exame de fezes, porque como ela veio da rua, eu quis fazer um exame de fezes para poder saber se, né, se tá tudo bem com ela, tá tudo direitinho, e realmente, né, não deu nada, não deu nenhum problema. Apliquei, eu não, né, mas a veterinária decidiu aplicar novamente para pulga, para verme. Na verdade não, foi só para pulga. Eu sei que no final das contas, o exame de fezes, exame de primeira vacina e essa consulta, mais essa nova aplicação da antipulga, ficou ali 112 euros tudo. Um pouco salgado, mas né, a gente tem que fazer isso aí para poder... É uma forma da gente cuidar dos bichinhos. Essa vacina, ela tem uma segunda chamada, que eu vou ter que fazer depois de um mês, e depois só um ano, né? Só depois de um ano que eu faço esse ciclo de novo. E sobre a microchip, porque aqui na Itália os animais, né, animal doméstico, tem que ser microchipado. Eu pensei que precisava, só que não. Você pode fazer um microchip, né? Você aplicar o microchip, não você, mas o veterinário, ele pode aplicar um microchip que vai variar ali entre 30 a 50 euros, que vai servir só mesmo assim, né? Em caso, vamos supor, perdeu o gato, aí alguém encontrou, aí leva o gato em um veterinário e o veterinário vai analisar com o microchip de quem é o proprietário, onde ela mora e tal, e consegue entrar em contato com você porque fica dentro de um banco de dados. A questão é que dentro da Itália, isso foi a veterinária que falou, dentro da Itália não existe essa cultura do microchip em gato. Por quê? Porque não é obrigatório. É obrigatório para cachorro. Para gato não é. A maioria das comunes, na verdade, são assim. Elas não exigem microchip em gato. Onde eu moro não exige, no Vêneto, no geral, não existe. Foi informação que a minha veterinária passou. Eu não posso dizer toda a Itália não tem essa exigência, não sei dizer. Mas a veterinária falou que geralmente gato não tem a exigência do microchip. E por não ter essa exigência, não existe essa cultura do microchip no animal. Então, quando alguém encontra um gato na rua, vamos supor que ela escapou, ela fugiu, a pessoa vai pegar, vai cuidar, né, um gatinho ali carinhoso, tal, vai ficar com o gatinho e não vai nem pensar em levar ele para poder
analisar ali se ela está com microchip ou não. Eu perguntei também para o veterinário se é interessante colocar uma coleirinha nela, né, um cordãozinho com o nome e o número daqui de casa. Ela falou que tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que gato sobe em árvore, sobe em tudo que é canto. E geralmente eles gostam de ficar pulando de um canto para o outro. Pode ser que nesse negócio de pular, subir, cair, um galho de árvore, por exemplo, pode ficar preso no cordão. E aí isso acabar sufocando o gatinho e é uma morte horrível. Então ela falou que só se for um tipo de cordão muito assim específico, que se o cordão sentir que teve um impacto forte, rebentar para poder não prender e não machucar o gatinho. É uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também. Sobre viajar com ela, né? Porque se você está na Itália, você vai querer viajar. Dentro da Itália, você pode sim viajar com ela sem o microchip, né? Não tem nenhum tipo de limitação. Porém, dentro da União Europeia, se você for sair da Itália, as companhias aéreas e também assim, a questão de alguns trens que fazem essa travessia de fronteira, vai exigir o microchip. Vai exigir o passaporte, e no passaporte vai ter o microchip, e também a grande maioria dos países exigem que você tenha aplicado a vacina anti-raiva. Então eles não deixam, por exemplo, embarcar, senão o gatinho não tiver, o animal mais específico agora, o gatinho não tiver a vacina antirrábica, né? Então tem que ter também. Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Fui editar o vídeo e percebi que eu não falei o que eu tinha planejado, né? Eu não falei com vocês sobre o proprietário, se o proprietário pode proibir ou não de você ter o seu gatinho aqui. Já estava editando o vídeo e percebi que eu não tinha falado disso. Então, vou aqui responder essa pergunta e depende. Depende. Como tudo no mundo do direito, depende. Veja bem, o proprietário da casa, ele, se não estiver no contrato explícito dizendo que é proibido o gato, ele não pode mandar você embora se depois você resolver adotar um cachorro ou um gato. É óbvio que ele pode não renovar o contrato. Você tem um contrato ali de 1 ano, 2 anos, pode ser que ele não vai querer mais renovar aquele contrato com você e não deixar claro o motivo. Mas se não estiver claro no contrato que você não pode trazer um gato ou um cachorro, ele não pode depois expulsar você da casa porque você adotou um cachorro ou um gato. É lógico, se você adotou um cachorro e um gato e esse animal está destruindo a casa, está incomodando os vizinhos, né? Está fazendo uma loucura no condomínio, aí tudo bem, o condomínio como um todo pode pedir para poder você se retirar. Porém, é um animalzinho comportado e não está no contrato dizendo que você não pode ter um animal, então isso não tem um problema. No meu caso, estava lá no meu contrato, bem explícito, dizendo que eu não posso trazer um animal para casa. Ué, então como é que eu fiz? Eu entrei em contato com o proprietário, expliquei para ele, falei o porquê que eu queria, qual era o animal que eu ia pegar e tal. Ele falou, olha, da minha parte eu não vejo nenhum problema, mas você tem que conversar com a outra moradora, né, que no caso vocês dividem o mesmo apartamento. Se para ela estiver tudo bem, peça para ela me comunicar que está tudo bem, e aí você adota e fique ciente que você tem que limpar, né, todas as necessidades do animal, qualquer dano que o animal causar, você que vai ter que arcar com isso também. Isso é lógico, isso é óbvio. Mas como no meu contrato estava lá de todo tamanho dizendo que eu não podia ter um animal, eu decidi comunicar com o proprietário e perguntar, posso, não posso? Ele falou que podia, inclusive já veio aqui em casa, até brincou um pouquinho com ela, então consegui me livrar. Se você tem essa intenção, tem que ver no contrato o que está dizendo, se é proibido, se não é proibido. Se for proibido e você já nem conhece o proprietário, eu moro aqui há quase 3 anos, né, aqui nessa casa, então já tinha um contato com o proprietário, então eu pude falar diretamente com eles. Então é uma coisa que vocês têm que dar uma olhadinha caso vocês queiram alugar uma casa, saber se pode ou não pode. Isso não é em todo lugar da Europa.
Na Áustria, por exemplo, não pode proibir. Tem uma lei deles lá que não pode proibir a pessoa de ir com o gato, com o cachorro, com o animal doméstico para casa. Na Itália, o que não pode é expulsar por conta disso, caso não tenha isso no contrato. Se tiver no contrato e você trouxer um cachorro ou um gato, você está quebrando o contrato. Então é um motivo para ele, né, para o proprietário, criar um problema para você. Agora sim, belezinha, abraço.